agradecer a minha orientadora nessa oportunidade e também procurar enchendo o saco dela 24 horas por dia. Agradecer a minha namorada, que me ajudou muito. E no final das contas ela estava lendo junto comigo e opinando, e revisando os textos. Agradecer aos meus amigos que vieram prestigiar a minha apresentação. Muito obrigado por estarem aqui. E também aos demais amigos presentes. Então, gente, vou falar rapidinho. Quando a gente vai apresentar agora, eu não sei se vai dar tempo de eu apresentar. Se tiver pelo menos 5 minutos, eu consigo apresentar bem rápido, pelo menos a ideia geral. Mas a gente vai ver, tá? Porque a primeira palestra ela ocupou muito tempo, né? Você bem não a Larissa, mas a do professor Fábio. Ficou aqui e acabou que eu vou ser bem breve, depois eu vou disponibilizar o conteúdo do site, das redes sociais, quem quiser, quando estiver também completo, eu vou disponibilizar eles e passo o link para vocês. Meu trabalho ele vai falar sobre a destruição do segundo templo de Jerusalém, né? E esse fato ele é narrado por um historiador chamado Flávio Josefo. Ele foi o espectador desses acontecimentos, da destruição, e ele narra toda a história dos judeus em alguns livros, né? Em um desses livros ele narra essa invasão dos romanos a Jerusalém e a destruição da cidade e também do segundo templo. O meu trabalho ele ainda está em processo de conclusão, então vou apresentar algumas ideias para vocês que vão estar no trabalho completo. A minha hipótese principal é falar que o templo é o principal símbolo da religião judaica, era também o templo conhecido como o Templo de Zorobabel ou o Templo de Herodes, né, Herodes o Grande, Herodes I, e que, segundo a crença judaica, ligava o povo com o próprio Deus, né, os judeus à divindade. A representação da destruição do segundo templo de Jerusalém configurou-se como uma imposição do poderio romano e a deslegitimação do Deus judeu. A partir do momento em que o templo ele é destruído, né, tem essa deslegitimação da cultura judaica vista pelos romanos, né? E a conquista da Judéia e a destruição do templo pelos romanos foi vista pelos judeus como uma grande humilhação e o abandono do seu Deus, de acordo com José. Então, eu vou contextualizar um pouco como foi a construção do templo, e aí depois eu vou apresentar para vocês, dentro desse contexto que vou apresentar agora, os objetivos do meu trabalho. Primeiramente, o povo judeu é uma nação bem antiga, né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver minha última apresentação, que falava da origem do povo judeu, e dentro da origem do povo judeu, existe o povo de Israel, que peregrinou por 40 anos no deserto, e durante essa peregrinação, Deus ordenou a Moisés, o líder do povo, que construísse um tabernáculo, né, onde ele habitaria junto ao seu povo, né? E esse tabernáculo móvel, né, esse santuário, mais para frente, quando esse povo se estabilizar numa terra, esse povo, até então, o povo de Israel, vai chamar essa terra de Jerusalém, e mais para frente, né, com a monarquia judaica que vai surgir, um dos reis judeus, chamado Salomão, vai finalmente construir um templo, né, nessa cidade, que vai simbolizar a ligação do povo escolhido com a sua divindade. Bom, esse primeiro, várias invasões foram feitas na cidade, né, com o passar do tempo, e uma dessas invasões pelo povo babilônico, que conseguiu invadir a cidade, destruir a cidade e destruir esse primeiro templo, né? Esse primeiro templo ele foi destruído, algumas relíquias que estavam dentro desse primeiro templo foram levadas à Babilônia, e os judeus, né, dessa época, o povo de Israel dessa época, que não havia sido morto, foi levado cativo até a cidade de Babilônia, né? E ficaram um tempo cativo dentro da cidade de Babilônia, até serem libertados pelos sírios, né, que destruíram a cidade e libertaram o povo, fazendo com que eles regressassem ao antigo território que eles ocupavam e também reconstruíssem o templo que antes havia sido construído por Salomão. Esse segundo templo
ele é construído de uma forma mais simples, não tão elaborada, não tão grandiosa quanto foi feito no primeiro templo construído por Salomão. E esse segundo templo, a construção dele é ordenada por Zorobabel, né? Ele também participa da construção de formas diretas e indiretas. Isso faz com que, no passar do tempo, esse templo também seja conhecido como Templo de Zorobabel. E o tempo continuou passando, e então essa região ela foi helenizada durante esse tempo, e até que chegou em um ano específico, no primeiro século, em que Herodes, né, um grande governante, que até então ele governava a Galileia, né, ele era vice-governador da Galileia, e também por algumas invasões dos Partras, que eram inimigos, né, do Império Romano por vários momentos da história. Herodes então queria se desfazer desse povo, queria expulsar esse povo do território, e utilizando da ajuda dos romanos, do imperador romano, né, os imperadores nessa época eram Otaviano, né, e Augusto. Ele utilizou da força militar de Roma para conseguir conquistar, né, a região da Judéia. Vou até passar aqui. Esse mapa é original de uma das minhas fontes auxiliares, né, o Hans Borges. Eu fiz uma pequena adaptação para colorir ele, para a gente poder ter uma noção melhor de qual era o território em que Herodes governava, né? Esse território maior, rosa mais forte aqui, né? A divisão da época é bem parecida com a divisão atual e é bem parecida com a divisão que vai ser utilizada durante toda a história dos judeus, em que essa região é dividida basicamente em 3 partes. Mais ao norte, a Galileia, onde a princípio Herodes era vice-governador, a Samaria, que é uma região bem romanizada depois de passar alguns tempos, né? E por isso ela vai ser vista de uma forma mais pejorativa pelos judeus, que ficam mais ao sul, onde também fica a cidade de Jerusalém, onde a priori era o primeiro templo e agora o segundo templo construído por Zorobabel. E o governo de Herodes, ele não foi um governo tão bem visto pelos judeus, né? Principalmente porque até ele tomar posse dessa região, os judeus eles se compactuavam com o povo que estava ali antes e foi expulso pelos romanos. E dentre muitas construções que Herodes fez na região, algumas construções até que homenageavam os romanos, ele resolveu então ampliar, né, e embelezar esse templo que foi construído por Zorobabel, principalmente na tentativa de tentar amenizar, né, a situação com o povo judeu e tentar cativar um pouco mais esse povo que rejeitava ele a princípio. Então, essa construção, ela foi feita por um longo tempo. O Herodes não conseguiu visualizar a construção completa, né? Só a primeira parte, que seria a parte central do templo. O restante, ele não viveu para poder ver como é que ficou a construção, né? E essa foto aqui é uma foto que eu tirei do Museu Arqueológico de Jerusalém. Essa maquete, ela é uma maquete bem semelhante à cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, que é a data de destruição da cidade e de destruição do templo. Então, essa maquete foi construída em escala, então ela tem medidas bem semelhantes também, né, aos originais. Bom, lógico que depois da morte de Herodes, os seus descendentes, né, assumiram a liderança, né, o reinado de Herodes. Esses descendentes, eles eram em 3 filhos de Herodes e ele acabou dividindo aquela grande parte que a gente viu no mapa para os seus 3 filhos. Né? Mas a influência do Império Romano continuava dentro desse espaço da Judéia, da Samaria, né?
E então os romanos eles acreditavam que essa governança não estava sendo feita da maneira correta como eles gostariam que tivesse sido feita. E por isso, ao invés de continuar com os grandes líderes ali da região, ele exilou um dos filhos de Herodes, né, para que ele parasse de governar na região, e colocou alguns que eu vou chamar de procuradores romanos, para que eles atuassem nessa região de acordo com as vontades do Império Romano. E esses procuradores, eles governaram por vários anos, né, até que chegou um procurador em que o povo estava num nível de satisfação tão grande que começou a gerar muitos conflitos na região, né? E isso despertou o interesse de um dos netos de Herodes, né, que foi Agripa. E Agripa, ele na verdade, ele foi até Roma no mesmo intuito, né, do seu avô, de tentar governar essa região. Ele teve a ajuda do Império Romano para que se contivesse algumas pequenas revoltas da região, né? E assim ele assumiu a região, e foi tomado também outras regiões em que ele não era governante, e foi dada a ele através do poder romano. Então, depois de um tempo, o Agripa ele foi morto misteriosamente na cidade de Cesareia, que fica ali próximo a Samaria. Quando ele foi morto, o filho dele, Agripa II, ele não tinha idade suficiente para assumir. Por isso, foi novamente colocado alguns procuradores, né, romanos, para que assumissem a governança da região. Esses procuradores, eles foram muito mais criticados do que os primeiros, e revoltas muito maiores aconteceram. Uma dessas revoltas acabou expulsando o último procurador romano que ficou na região, o Floro, e esse procurador foi expulso da região, né? E o imperador da época, ele precisava então conter essa revolta. O imperador da época já era Nero, então ele precisava mandar alguém para que contivesse essas revoltas, né? E ele mandou o general Vespasiano, né? Flávio Vespasiano, e ele iniciou a contenção dessas revoltas de cima para baixo, do norte ao sul. Então ele iniciou da Galileia até a Judéia. Na Galileia, ele teve em uma das revoltas, ele perseguiu um povo nas montanhas que conseguiu se refugiar em um templo, e depois de espera de 4 dias, esse templo foi invadido, né? E o exército de Vespasiano acabou dizimando vários soldados judeus que estavam ali, e um dos líderes, né, dessa revolta era José ben Matatial. Ele se tornou um desertor porque ele desistiu, né, de lutar a favor dos judeus, e a partir daí ele foi até Roma, ganhou a cidadania romana e se tornou Flávio Josefo, que é o autor da obra principal, né, que me ajuda a fazer essa pesquisa. Então, Vespasiano, ele continuou, né, com contenção dessas revoltas, e esses revoltosos acabaram se refugiando na cidade de Jerusalém. Isso tornou um conflito muito grande na cidade, porque nem todos os judeus tinham mesmas posições políticas e religiosas, mas como eles estavam fugindo de um inimigo em comum, isso acabou juntando todos eles num lugar só. Mas os conflitos entre eles também aconteciam, né? E isso atrapalhou muito, principalmente depois que Vespasiano cercou a cidade, né? E Nero morreu. Eles receberam a notícia de que Nero havia se suicidado.
Então ele foi aclamado como novo imperador, Vespasiano, e deixou seu filho Tito no cerco que havia sido feito em volta da cidade de Jerusalém. E Tito então comandou a invasão à cidade. Só que, como eu havia falado, haviam conflitos dentro da própria cidade, entre os povos judeus e entre as lideranças religiosas e políticas que haviam dentro. E isso acabou com a destruição de alguns galpões de comida, casas de pessoas e até morte entre os próprios judeus. Isso enfraqueceu mais ainda a resistência desses povos dentro da cidade. E isso facilitou com que o exército romano que estava em volta da cidade conseguisse entrar na cidade, mesmo com eles refugiados no templo. Eles conseguiram entrar na cidade e posteriormente conseguiu entrar no templo. E agora, eu falei do templo. Essa aqui é algumas fotos que eu tirei hoje no Parque Arqueológico. Existem alguns, dá para você ver as pedras, né, que caíram do templo, a altura. Eu tirei uma foto panorâmica para vocês terem uma ideia da altura. Essas pedras, elas foram derrubadas dessa altura, né, afundaram no chão. Bom, dentro desse contexto que eu apresentei para vocês, concluindo já, eu vou analisar a importância do segundo templo para os judeus, analisar a sociedade judaica e as relações com os romanos, discutir a resistência judaica face ao domínio romano, analisar a posição de Tito e dos soldados romanos na destruição do templo e compreender os motivos que levaram à destruição do templo. Né? O templo ele foi destruído, ele foi queimado, e Joséfo narra que Tito não queria que o templo fosse destruído, mas um soldado colocou fogo no templo sem ordem alguma de Tito. E é isso que eu vou trabalhar, a questão da representação da destruição, motivo pelo qual foi destruído, né? Aqui são algumas referências que eu utilizei nos dois livros de José, analisando o trabalho.